Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje você vai ver que cresceu o abate de bovinos no segundo trimestre do ano. Você vai ver também como anda a situação do milho na União Europeia diante de uma situação climática que o bloco está passando. Vamos falar sobre o DITR, que já começou o período de declaração. E vamos falar também sobre vagas para emprego na área do agro. O programa de hoje, o Agronegócio, já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o crescimento do abate de bovinos. Os primeiros resultados da produção animal no segundo trimestre deste ano apontam que o abate de bovinos aumentou 2,7%. O de suínos cresceu 6,6% e o de frangos caiu 2% ante o mesmo período do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o abate de bovinos teve aumento de 5,2%, o de suínos cresceu 2,6% e o de frangos caiu 3,4%. No segundo trimestre de 2022, foram abatidas 7.300.000 cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Houve alta de 2,7% frente ao segundo trimestre de 2021 e aumento de 5,2% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A produção de 1.930.000 toneladas de carcaças bovinas no segundo trimestre de 2022 consistiu em um incremento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 5,1% em relação ao apurado no primeiro trimestre de 2022. A aquisição de couro tem redução de 2% no ano, mas sobe 4% no trimestre. Os curtumes investigados pela pesquisa trimestral do couro, aqueles que efetuam curtimento de pelo menos 5.000 peças inteiras de couro cru bovino por ano, declararam ter recebido 7.400.000 peças inteiras de couro cru bovino no segundo trimestre deste ano. Essa quantidade representa uma redução de 2% em comparação à registrada no segundo trimestre do ano passado e aumento de 4% em relação ao trimestre imediatamente anterior. E você vai ver agora que como anda a situação do milho lá na União Europeia diante da situação climática que o bloco está passando. A colheita de milho da União Europeia terá uma quebra de nada menos aí 10 milhões de toneladas, pelo menos é o que anunciou a consultoria Strategy Grains em seu relatório mensal. E de acordo com a projeção, os países do bloco europeu vão produzir apenas 55,4 milhões de toneladas na temporada 22-23, a mais baixa dos últimos 15 anos. Na comparação com o relatório de estimativa anterior, a Strategy Grains realizou um corte de 15% sobre os 65,4 milhões de toneladas previstos em julho. Em função da quebra forte, os especialistas afirmam que os europeus vão precisar importar aproximadamente aí 20 milhões de toneladas, um aumento de 3 milhões de toneladas em relação à projeção anterior. Como os Estados Unidos também terão uma forte queda de produtividade e não se sabe se a Ucrânia poderá despachar seu cereal, a grande expectativa do mercado é sobre onde os europeus vão buscar o milho que precisam. A alternativa para produzir ração animal seria substituir por trigo e cevada, isso de acordo com a Strategy Grains, o que criaria outro problema de abastecimento e inflação nessas culturas que são usadas para alimentação humana. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro.
O Cristiano é analista de mercado da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre proteções de soja e milho. Cristiano, muito obrigado mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui para a gente falar sobre um tema altamente interessante, haja vista que parece que nós vamos ter problema aí futuramente, né? Muito bom dia, Toninho. Obrigado pelo convite novamente. O prazer é nosso aqui da Pátria Agronegócios estar contigo. Realmente um tema relevante, né, Antônio? A gente sempre vem aqui falar sobre o mercado, mas a gente sabe que por mais que a gente trace um cenário para o mercado, analise todos os fundamentos, como esse citado aí da situação na Europa, analise todos os detalhes, a gente sabe que fatores externos, fatores novos, mexem com as perspectivas de preço. Eu vou dar um exemplo recente, né? No ano passado a gente teve uma situação na arroba do boi gordo, onde ela estava no momento de preços sustentados, os produtores já estavam aí com seus animais em confinamento e vem aquela situação da China boicotando, de certa forma, as nossas exportações para lá. Os preços tiveram uma derrocada. Como que o produtor poderia estar protegido naquele momento? E é aí que a gente traz esse tema, proteções de preços em bolsas de valores, algo que os produtores cada vez mais têm conhecido e que é uma ferramenta poderosa na proteção das margens do negócio. Então você tocou exatamente num ponto que vem passando o setor da pecuária bovina de corte. Resumindo, preço da arroba despencando, o mercado interno não está bom, o mercado externo até que está meio aquecido, mas o interno, que é o forte da pecuária bovina de corte, está passando por um perrengue aí lascado. E o que você faz? O custo de produção não parou, está subindo. Ora, ou você para com a atividade, arrenda a fazenda, ou você protege o seu rebanho, ou, no caso aqui, a soja e o milho. Não é isso que tem que fazer? Exatamente, exatamente. Eu acho que o grande ponto aqui, Antônio, para a gente salientar para a sua audiência, é que operar a Bolsa de Valores não é papel só dos especuladores. Não. E a forma como se opera na Bolsa, no caso de um pecuarista ou um agricultor, ela pode ser segura. Você pode utilizar ferramentas, especialmente no mercado de opções, algo já muito antigo, porém pouco usado. Do que se tratam essas proteções? É um seguro de carro. É um seguro, de propriamente carro. dito. Só que você vai fazer seguro do milho, da soja, do boi. Só isso. Essa é a diferença. Vamos trazer um exemplo prático aqui, Antônio. Até 4 semanas atrás, nós tínhamos uma arroba do boi gordo para outubro na Bolsa Brasileira, trabalhando aí na faixa dos 330, até acima disso. Hoje, esse mesmo contrato trabalha aí já abaixo dos 320, um movimento abrupto de queda puxado por fatores que a gente conhece, paralisações de frigoríficos e tudo mais. Naquele momento, se o produtor tivesse contratado um seguro de preço para trabalhar aí, receber da bolsa em caso de queda, ele teria uma proteção. Ele deixaria o seu animal sem travar no mercado a termo, essa arroba teria uma queda também aqui no nosso mercado interno goiano, em outras praças do interior do país, mas ele contratando um seguro que custa em média de 1,5% a 3,5% do valor da arroba, ele pegaria toda essa desvalorização e receberia da bolsa. Ele venderia seu animal um pouco mais barato lá na frente, porém ele já teria pegado uma parte dessa diferença da queda para o seu negócio. Então é sobre isso realmente que a gente traz aqui esse assunto, salientando que é possível operar na Bolsa com segurança, utilizando o mercado de opções, utilizando o mercado de seguros e que essa é uma forma importante de se proteger, já que movimentos de mercado, por mais que a gente o estude, analise os fundamentos, muitas vezes eles vêm de fatores externos que a gente não consegue prever. Bom, resumindo tudo isso que o Cristiano falou, a coisa funciona assim. Se você travar, você não perde o preço que você está esperando ou que o mercado está oferecendo no momento de alta. Essa é a diferença. Se você não travar e o preço despencar, é aquilo que você tem para hoje. Você vai viver à mercê do mercado. Subiu, sobe, desceu, também desce. Não tem outra saída. Se você travar, não, você fica fixo aqui. É como você subir num degrau de uma escada. Quanto mais alto você subir, mais longe você enxerga. E assim é o travamento do boi, da soja, do milho. E se você tem alguma dúvida, entre em contato lá com o Cristiano, lá na Pátria Agronegócios. O telefone de lá é o 629-9574-9280. Tem também o 99109-5382. Ou então entra lá na internet www.patria.agri.br. E bate um papo lá com quem atendeu o telefone. Conversa, olha, eu tenho tantos mil boi, eu tenho tantas sacas de milho, eu tenho tantas sacas de soja, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado. Vamos supor
que a China entre em Taiwan. Pronto, está feita a bagunça. Exatamente. Não é isso? E um outro ponto importante é que a gente não precisa se proteger só das baixas, né, Antônio? Não. Por exemplo, há algumas semanas atrás o produtor estava recebendo um bom preço no mercado a termo. Sim. Mas a preocupação é fazer a trava do físico e deixar de participar de uma eventual alta. A gente também pode trazer seguros de alta, pois ao travar o preço no termo, no caso da pecuária, o teu risco é o mercado subir. E a gente monta uma posição para ganhar com altas na bolsa. Então, há possibilidades de todas as formas, tanto para quem já travou o preço, como para quem ainda está com o preço em aberto. E lembrando, reforçando o que o Toninho falou aqui, isso vale para soja, isso vale para o milho, isso vale para trigo, isso vale para boi gordo. Então, temos ferramentas aí na Bolsa de Valores que podem nos auxiliar na segurança do nosso negócio. Tem gente aí, tem pecuarista que apostou num preço do bezerro agora, há 5, 6 meses, 7 meses atrás, foi lá, comprou o preço de bezerro lá em cima e a arroba vai estourar, vai, estourou, só que para baixo. Resumindo, basicamente, uma boa parte, ou a maioria dos pecuaristas do Brasil, a maioria, não teve lucro com a pecuária de corte. E quem traz na ponta do lápis, quem travou, teve um lucro pequeno, mas teve uma garantia. E é isso que é a função do Cristiano e da empresa onde o Cristiano trabalha, que é a Pátria Agronegócio. Então, entre em contato com o pessoal, faz aí o seu travamento, peça informação primeiro, e aí você vai ver se vale a pena ou não vale a pena. Eu acho, na minha visão, que vale, né, Cristiano? Com certeza, com certeza. A gente deixa nossos canais de comunicação em aberto, a gente sabe que essas operações ainda não são bem do conhecimento do produtor. Sim. Então a gente está lá para explicar como funciona, mostrar, às vezes fazer uma operação pequena para começar a entender o negócio e aí com o tempo, ganhando experiência, conseguir fazer realmente grande parte da sua produção e sair um pouco só de olhar o preço que o frigorífico quer pagar, que o comprador de grãos quer pagar e você por si só conseguir fazer a sua proteção e ter um pouco mais de independência dentro desse mercado. É verdade. Então tá aí, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o pessoal da Pátria, nós já passamos aí os telefones e o site e tá tudo certo. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Esse é o tipo de tema que nós temos que trazer para cá, informação. Obrigado, Cristiano, e até a próxima. Obrigado pelo convite. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o DITR, que já começou o período de declaração. E vamos falar também sobre vagas de emprego no agro. Nós voltamos já, é um minuto só. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Sujeira ou cidadania, poluição ou preservação, doenças ou qualidade de vida. A escolha é sua. Para o lixo não virar problema, faça as escolhas certas. Não jogue lixo nas ruas, coloque seu lixo em sacos plásticos e fique atento aos dias de coleta. Realização TV Serra Dourada. Apoio Prefeitura de Goiânia. Juntos fazemos melhor. Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Plantas inteligentes. Fala do financiamento fácil FGR. Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR.
Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Ô, Tirolipa, você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirolipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é que tá, a minha internet é All-Rede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra All-Rede, papai. All-Rede Telecom, a rede da sua vida. Flamengo! De segunda a sexta, 3 da tarde. Casos de família. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora eu vou comentar sobre água. Precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesiano tem a solução. A Europoços é especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez e faz perfurações em até 24 horas. Equipamentos de última geração e tecnologia e poços de até 800 metros de profundidade. A Europoços atende em todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Europoços Artesianos. Pode confiar. E agora vamos comentar sobre o DITR. Desde a segunda-feira, dia 15, os proprietários de imóveis em áreas rurais devem fazer a chamada da declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. E neste ano o pagamento é até o dia 30 de setembro. A declaração deve ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica que será titular do domínio útil. Em caso de mais de um proprietário, a declaração deve ser apresentada por um dos donos. Caso a pessoa física ou jurídica tenha perdido a posse do imóvel rural a partir de 1º de janeiro deste ano, também deve declarar a propriedade rural, independente de como foi a perda. No entanto, as pequenas propriedades, pequenas glebas, assentamentos de reforma agrária, comunidades e remanescentes quilombolas reconhecidos estão isentos pela Receita Federal, ou seja, não precisam declarar os imóveis para preencher e enviar a declaração. Aí você precisa baixar o programa gerador de declaração do Imposto Territorial Rural no site da Receita Federal na internet. E o pagamento deve ser feito via transferência bancária nos bancos autorizados ou por meio de um documento de arrecadação de receitas federais, que é o DARF, que pode ser pago em qualquer agência bancária conveniada. Esse pagamento ainda pode ser parcelado em até 4 cotas por mês, se for menor que R$100. Mas nenhuma parcela pode ser menor que R$50. A cota única ou primeira parcela deve ser paga em até 30 dias agora de setembro. Assim, as parcelas seguintes devem ser pagas até o último dia útil de cada mês. E agora eu vou conversar com Kênia Cristine Silveira. A Kênia, ela é gerente de RH, Recursos Humanos, de uma das maiores empresas do país na área de irrigação, que é a Pivô. Ou seja, ela pertence ao grupo Pivô. E nós vamos falar do bom momento do agro, principalmente em Goiás, que reflete na geração de empregos. Kênia Cristine, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui no nosso programa para falar de um tema importante, onde
o país passa aí por uma série de perrengues em relação a empregos, mas tem emprego sim. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada, Antônio. É um prazer tê-la aqui. Tá tudo bom, Kênia, tá tudo jóia. Principalmente falando o seguinte, que tem emprego no Brasil, né? Muito. Pois muito é. emprego. Basta que a pessoa se interesse muito e que tenha uma qualificação. Aquele negócio, o que você faz na vida? Não, eu faço tudo. Esse negócio de faz tudo, infelizmente, não é bem por aí. E vocês agora, recentemente, abriram lá uma série de vagas, né? Eu fui fazer uma análise ali, mensalmente são 25 vagas que nós temos por mês, e isso vem acumulando, né? Nós fizemos um anúncio agora de 51 vagas em aberto, exatamente porque a gente não consegue fechar determinados tipos de vaga, porque nós não temos o profissional capacitado para aquilo que a gente precisa hoje dentro do negócio. Então, esse é um dos desafios, né? Não só nosso, mas eu acho que de vários outros tipos de negócio também. Porque, inclusive, aqui no nosso programa, nós já anunciamos um grande frigorífico exportador aqui na região de Mineiros. E, por incrível que pareça, nós anunciamos 3 vezes como uma notícia falando sobre emprego e ele não conseguiu preencher a quantidade de vagas. Então, pode até estar faltando emprego para muita gente que não tem assim, uma qualificação. Agora, tem um detalhe também. Muita gente, às vezes, quer um emprego perto de casa, assim, daquele jeito, e não é por aí o caminho. Se a gente não for atrás, também não consegue, né, Kênia? E o agro, ele é muito hands-on, a gente fala. A pessoa tem que gostar de colocar a mão na massa. Né? Então, ele tem que trabalhar. Gosta do cheiro. Eu falo que assim, as pessoas têm que gostar do cheiro da terra, gosta do sol, gosta da chuva e gosta de aprender, principalmente. Kênia, lá no caso da Pivô, que é o que vem ao caso agora, qual é o tipo de profissional que vocês estão precisando? Nós abrimos vagas, hoje 62% de vagas que nós temos para a área técnico, operacional e comercial. E nós, depois de várias tentativas de trazer profissionais preparados, nós abrimos, a grande maioria delas para profissional que a gente tem chamado de trainee. Então, a gente analisa comportamento e eu vou desenvolver essa pessoa tecnicamente. Então, nós estamos preferindo treinar a pessoa, avaliar o comportamento. O que é o comportamento hoje? Gostar de aprender, gostar de tecnologia, hands-on, ter vontade, trabalhar, né? Vontade de trabalhar. Entendi. Uma empresa, foi agora recente, se não me falha a memória, essa semana, uma empresa até na área de costura, de camisa, calça, roupa, enfim. Ela dando treinamento para as pessoas que não têm conhecimento nenhum, para poder pegar uma pessoa assim, do zero e fazer uma profissional. Quer dizer, o que a gente observa é o seguinte: infelizmente, nós temos aí inúmeras pessoas criticando o governo, falando isso, como se o governo fosse o maior culpado da história. E olha, e não é. A economia brasileira, ela está andando, e o agro é um desses que está aí na alça de mira aí, que está em primeiro lugar. E tem muito emprego, mas tem muita gente precisando. Eu conheço vários empresários, principalmente no ramo da Pivô, que também mexe com máquinas agrícolas, não só irrigação, e que está precisando de gente. O pior de tudo, não encontra. Exatamente. E você pensa que às vezes o salário, não é salário mínimo, não, é um salarinho que dá até para a pessoa viver e que se ele tocar para frente o negócio, se ele tiver vontade, ele vai conseguir um salário realmente bom no decorrer do tempo, né, Kênia? O que a gente não oferece não é só salário, né, Antônia? É carreira, fazer uma carreira, uma oportunidade dele ter uma carreira. De crescer trabalhar com dentro da autonomia, empresa. de crescer. Agora, você me falou que vocês estão oferecendo uma média de 25 empregos por mês? Por mês. Ah, meu Deus, é muita coisa, Kênia. A operação, ela tem expandido muito. O ano passado foi um boom. E aí, conversando até com os nossos gestores, eles falam que esse ano nós já não vamos ter o mesmo boom, eles acreditam que não vai ter mais o mesmo boom do ano passado, mas que a gente vai conseguir, inclusive, superar metas, que colocamos metas ousadas. Ô, Kênia, eu vou ser franco com você, eu não vou concordar muito com isso, não, sabe? Se nós pararmos para pensar em termos de mundo,
O nosso país é basicamente o único que tem condição de ter um crescimento astronômico. Nós estamos vendo aí, só esse conflito entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, a confusão que causou no planeta. Então, eu acho que mesmo, vai ter eleição, vai acontecer isso. Só tem um detalhe, a hora que a barriga começa a roncar, não tem nada que suavize ela não ser comida. Não tem que Entendeu? negociar. Então, eu acho que empresas como a Pivô, Casa do Pica-Pau, Planalto, Soma Fértil e tantas outras aí, pode ter certeza absoluta. Eu acho que vai ter um crescimento fabuloso. O crescimento em relação a 2020, nós estaríamos acima disso, mas muitos produtores, eles anteciparam seus pedidos. Sim. Bom, mas em função do negócio. Sim, mas queira ou não, compraram. Compraram e continuamos vendendo. Eu tenho certeza absoluta que 2023 vai ser um ano excelente. Ele pode ser um ano não muito bom em relação a certas políticas que estão acontecendo aí em outros países, mas pode ter certeza absoluta, no Brasil isso aqui vai continuar crescendo. Nós temos um espaço enorme, você sabe disso. A Pivô trabalha com sistema de irrigação, Pivô Central tal, e outros sistemas aí. Nós temos aí mais de 35 milhões de hectares para crescer nesse país. Então, eu vejo o exemplo que a Quênia está dando aqui, 25 vagas por mês. Gente, pelo amor de Deus, se não quiser trabalhar, aí também é demais, né, Quênia? A gente não faz milagre ainda, né? Não faz não. Por exemplo, se chegar lá uma pessoa, falar, Quênia, eu quero trabalhar, mas eu não sei nada da área. Você vai procurar ajudar essa pessoa, dar um empurrãozinho nele? Aliás, é isso que a gente, inclusive, divulga, né? Nos programas trainees, a gente faz a seleção, o que a gente coloca é assim, vontade de trabalhar. Tem vontade de trabalhar, para alguns, disponibilidade para viagens, a grande maioria, na verdade. E aí, habilitação para veículo, porque hoje, normalmente, é o primeiro trabalho, mas os jovens, eles não querem mais tirar a habilitação como a gente, né? Fazia 18 anos, ficava louco para tirar a habilitação. E hoje, para o nosso negócio, a pessoa precisa dirigir e viajar. Mas nós também nos deparamos com pessoas que vieram do eletrodoméstico, de empresas de eletrodoméstico, que na pandemia eles sentiam mais e eles viraram o negócio para o e-commerce mais rápido. E eu tenho vários casos, eu fico lembrando das pessoas aqui que eu falava assim, será que ele vai conseguir? A esposa ia bancá-lo, ele ia ganhar uma remuneração menor. Ele investiu nele, acreditou nele, e aí ele, depois de um ano, virou de trainee para técnico e aí vai subindo, vai fazendo carreira. Bom, e ganhando bem. Pois eu conheço o pessoal da Pivô ali, todo mundo. Eu sei mais ou menos como é que é aquela empresa. É uma empresa muito boa de trabalhar. Agora, você tem que trabalhar, você tem que tomar uma atitude, né, Quênia? Falar, não é isso mesmo, e eu vou encarar, porque espaço pode ter certeza absoluta. Tem muito espaço para crescer. Ô, Quênia, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que esse tipo de conversa a gente tem que estar levando para as pessoas para mostrar o seguinte, a situação no país está feia. Tá feia sim, eu concordo que tem muita gente. Nós estamos hoje aí com uma média de 30 a 35 milhões de pessoas numa situação deprimente. Agora, está faltando emprego? Não, serviço, né? Emprego tem muito. Está faltando gente capacitada para poder trabalhar e com muita vontade de trabalhar. Obrigado, Quênia, mais uma vez. Obrigada, Antônio. Eu agradeço. Até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Uma pessoa com convicção equivale a 99 que tem apenas interesses. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.